Vamos lá, vamos começar? Vamos. Então vamos fechar os olhos um pouquinho. Vamos pedir a presença dele, do Espírito Santo aqui no nosso meio. Como nós sempre fazemos, é muito importante nós fazermos com simplicidade, com humildade, pequenos, necessitados de Deus. Todos nós estamos aqui porque precisamos dele. Então, busque abrir seu coração a Deus e se esvaziar, completamente. Tirar de dentro de nós tudo aquilo que serviu de obstáculo para nós encontrarmos o Pai. Aquilo que tirou a nossa paz, a nossa vontade de seguir Jesus. Também tem o sentido de colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Só Deus basta, não precisamos de mais nada. A palavra de São Francisco, meu Deus e meu tudo, que a Margarete também sempre gostava de falar, né? Meu Deus e meu tudo. Então abre as portas, deixa Ele entrar, deixa Ele tomar conta inteiramente de cada um de nós. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Peça que Ele venha animar cada um de nós, aumentar um pouco mais a nossa fé. Que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender um pouco desse Evangelho de hoje, que Ele deseja transmitir para cada um de nós. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade, né? Em especial, vamos rezar pelo seu Arnaldo, que está doente, né? Deus possa tomar conta dele e, na vontade dele, se recuperar. Rezemos pela paz no mundo inteiro, da conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens.
Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busque ler novamente. Então Mateus 16, versículo 21 ao 27. Até o 27. Deu uma vez pelo menos? Consegui. Deu, né? Então vamos tentar colocar aquilo que mexeu com cada um de nós, né? Então não precisa falar quem quiser e fala aquilo que tocou o coração, né? Não precisa muita coisa, né? Com aquilo que apenas tocou o seu coração. Vou dar uma pequena introdução, depois vocês continuam, tá bom? Então, vocês estão lembrados do domingo passado, né? E Pedro levantou a mão e disse, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus, porque ele estava tocado pelo Espírito Santo. Então vamos dizer assim, aquele que faz, aquele que dá testemunho, aquele que se aproxima de Deus, né? Porque está em sintonia com Ele, e quando nós estamos em sintonia com Deus, nós podemos ouvir aquilo que Ele quer e colocar em prática na vida, né? Então naquele momento, com certeza Pedro era aquele que mais estava ali buscando fazer acontecer a vontade de Deus, estava em sintonia, né? Então ele ouviu e colocou para fora. Por isso que Jesus falou para ele: feliz é você, Pedro, né? Porque não foi você quem disse isso, mas foi o Espírito Santo que falou através de você, né? Então, feliz também somos nós, quando nós nos aproximamos através do testemunho, nós conseguimos entrar em sintonia com Ele e buscamos fazer na nossa vida também a vontade do Pai, né? Nós falamos aquilo que Ele, né, falou, mas nem sempre é assim, né? Então, quando nós perdemos essa sintonia, quando nós não conseguimos fazer a sintonia com Ele, daí somos nós que falamos, não é isso? Daí o que aconteceu no Evangelho de hoje? Quem que foi que falou? Que foi ele, né? Foi o Pedro, né? Quando Jesus falou que ele ia passar, né, pela morte, né, e ressuscitar no terceiro dia, daí Pedro falou: não, de jeito nenhum. Então esse aí não é o Espírito Santo que falou, é o Pedro que falou, né? Então é o alto e baixo do ser humano, né? Olha, nós estamos em sintonia, agora nós não compreendemos, agora nós pensamos do nosso jeito, né? E não pensamos do jeito que Deus quer, né? Então o Evangelho de hoje vai mostrar bem para nós, né? E Jesus coloca aqui de uma forma bem detalhada, né, sobre o não dar essa importância às coisas do mundo, né? Não valorizar as coisas do mundo e valorizar as coisas de Deus, né? Essa frase que ele colocou aqui, que ele quer preservar a sua vida aqui, vai perder, né? Esse sentido de você se preocupar e valorizar as coisas de Deus, né? Desse ato espiritual, né?
e deixar de lado as coisas aqui terrenas, né? Então, quanto mais nós ligarmos a Ele, que é o mais importante, melhor para nós, né? Estaremos mais vivendo esse reino de Deus, né? Nós vamos nos encontrar nesse mundo e ser felizes. Se nós fazemos o contrário, buscamos apenas as coisas do mundo, né? Nós vamos nos afastando das coisas de Deus, né? E daí acarreta sobre nós o sofrimento, né? As dores, né? Por causa dessa escolha errada que nós fazemos. É isso que o mundo está hoje, né? Salvando a vida, procurando salvar-se, né? Cada um do seu jeito, mas se perde, né? Se perde nas coisas do mundo e não são felizes, né? Não há felicidade nas coisas do mundo, né? Mas sim quando nós buscamos fazer acontecer a vontade de Deus. Falei um pouquinho só. Vamos lá, o que vocês têm a dizer? O que tocou cada um de vocês? Tem um monte de coisa, tá vendo? Dá para nós debruçarmos em cima de cada ponto e conversarmos bastante. O que me tocou aqui foi... então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para mim, né, seguir Jesus não é fácil, porque para seguir Jesus você tem que ser honesto nas coisas, ser justo nas coisas, né? Não é aquele jeitinho brasileiro assim, vamos fazer assim, depois a gente resolve. Para seguir Jesus você tem que seguir ali, no esquema. Pau é pau, pedra é pedra, ser justo, como ele foi quando ele andou aqui e o que ele deixou para nós. E por outro lado, eu vejo aqui o seguinte, né? Quanta gente aí está numa vida que acha que está sendo feliz. Nossa, eu estou feliz, festa, né? Acha que isso é a felicidade. Quanto que para mim aqui hoje isso é felicidade. Eu me senti muito feliz na hora que eu atravessei essa porta hoje, porque a gente lembra das nossas encontros no passado, que teve que parar por causa da pandemia, né? Então, esse seguir Jesus, e ele fala aqui também, quer ver? Eu garanto... Não, peraí, deixa eu ver aqui. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá cada um de acordo com a sua própria conduta. Então, se eu não andar no caminho, se eu não for justo nas coisas... Olha, gente, você já pensou a gente chegar lá na porta do céu por causa de uma bobeirinha não poder entrar? Deus vai estar do outro lado te chamando, eu tenho certeza que Ele vai estar de braços abertos te acolhendo. Mas é lá que o cisco vai cair do olho, vai sair a trava do olho e você vai ver, não, eu não sou digna de entrar, então eu preciso ficar de castigo, com a cara virada para a parede até eu aprender. Então foi isso que me passou. Eu seguir Jesus é seguir na verdade, na justiça. Vai doer? Vai doer, sabe, não arrumar um jeitinho para fugir da responsabilidade. Eu entendi. Me chamou a atenção assim, sabe? É mais uma questão assim de não ceder a própria carne, porque muitas vezes a gente sabe o que é certo, mas a gente faz o que é errado, né? Pensei nesse sentido, de que não é fácil essa renúncia, eu penso nesse sentido, renunciar os nossos próprios desejos. Não todos os desejos, mas os desejos que são errados. Por exemplo, às vezes tem uma situação que você sente inveja de uma pessoa, né? E é uma escolha você se deixar levar por esse sentimento e tomar uma atitude que de alguma forma vai prejudicar aquela pessoa e fazer você se sentir melhor. Ou, quando é muito forte, mesmo pedir a Deus que tire isso do meu coração, né? A raiva, tantas outras coisas aí que envolvem esses sentimentos e é difícil a gente negar eles, né? Só Cristo mesmo conseguiu fazer isso de uma forma, né?
Pensei nesse sentido. Não sei se tem a ver, mas Sim. pensei nisso. Seria cada um de nós conseguir, né, ir se dominando, né? Nós temos que ver aquilo que está servindo de obstáculo para nós, né, não encontrar a ele e buscar, né, tirar isso. Mas às vezes não é difícil, né? Às vezes nós demoramos até uma vida para tirarmos certos erros, né, Jonas? Né? É verdade, não é de um momento para o outro. A gente tem que ir melhorando cada dia, né? Porque não é de uma hora para outra que a gente vai. Conversão é aos poucos. Aos poucos. E diária, permanente. A gente nunca está pronto, né? Mesmo assim pode cair, né? A Cai. gente tem que perceber, né? É que nem Pedro, né? Eu acho que o que me chamou a atenção aqui, que às vezes a gente reclama de algum sofrimento, né? E fala assim, é aquela cruz que eu tenho. Como a gente fala bobagem, né? Porque Jesus pediu aqui para Pedro não pedir isso, né? Que evitasse o sofrimento dele. E a gente não sabe, né? E aquela coisa que às vezes está incomodando a gente, que a gente acha que é uma cruz, não é assim Não é para ser cruz. Não é para ser cruz. Não é para ser peso. É. Pode ser cruz, mas não pesada. Não pesada. Então isso daí que pegou em mim. Porque, e ele ainda pediu para Pedro que não pedisse isso, né? Então é uma maneira de aceitar, né? Que nem sempre são os pequenos sinais que Deus manda sempre, né? E tudo que tem é para o nosso bem, né? Não é para a gente aceitar, porque sempre tem um para quê, né? Não um porquê. Às vezes nós não sabemos o que né? Mas temos que confiar em Deus, né? E continuar no caminho. Eu vejo assim também, né? Eu acho que a turminha mais velha aí vai. Ninguém de nós aqui é igual quando nós começamos. Todo mundo teve uma mudança. Essa semana eu conversei com a Terezinha, ela disse, Rose, a ordem me mudou de uma tal maneira que hoje eu vejo muita coisa diferente. Então, até eu ia pedir ia mandar mensagem para ela se ela não queria vir, porque ela falou para mim que quando fosse presencialmente ela... Mas eu mandei para ela. Você mandou? Mandei. Ela está no grupo também. Ela está no grupo. Então, eu acho assim que hoje todo mundo aqui mudou. Nós não estamos 100%, nós ainda estamos engatinhando, porque tem hora que eu ainda faço coisa que não devo fazer, que não devo pensar. Mas só que às vezes eu estou assim, lá na minha igreja, observando alguma coisa, eu vejo alguém fazer alguma coisa e falo assim, nossa, eu era tonta desse jeito, né? Hoje eu mudei um pouquinho, hoje eu não vejo assim, sabe? Então, nós mudamos, eu acho que todo mundo mudou, né? Então, aquele primeiro livro que nós estudamos, quando nós começamos a UFS, aquele livro foi maravilhoso. Eu tenho vontade até de estudar ele de novo, quando o nosso irmão aí for começar a fazer a mas formação. Porque é que nem se falou, a gente nunca está pronto, nem acabado. Então, cada vez que você estuda ou você lê, é como a Bíblia, ela te dá uma mensagem diferente, né? Olha aí para pôr o celular. Dá certinho. Então, gente, nós aqui está todo mundo mudado. Põe ele em caixa Da semana direitinho. passada, no Salmo que dizia para Deus vir terminar essa obra inacabada. E cada vez que a gente acha que se quiser, eu topo. Vamos estudar assim. Aquele livro, gente, me marcou muito. Porque às vezes eu saía do nosso encontro e falava assim, mas como que alguém
pode fazer isso? Como que alguém pode ter uma renúncia tão grande assim, né? De se dispor, né? Que nem Francisco, colocou toda a roupa lá no meio da rua, lá ficou sem roupa, deu todo tecido da loja do pai dele para os pobres. Então, sabe? E dele naquela igrejinha, naquela capela, ouvindo, e ele dizia assim: é isso que eu quero para mim. E ele foi atrás e chegou onde chegou, né? Então eu acho que nós vamos mudar. Eu mudei bastante, né? Tanto é que quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu fazia, eu falo, nossa, né? Eu era bem tontinha, né? Agora, mas um dia vai acordar, essa pessoa vai acordar, vai se encontrar como eu me encontrei. Porque aqui está a resposta. Aqui está a resposta para você deixar todas essas bobeiras de lado. Eu era uma pessoa que quando eu ia na igreja, estava com tudo combinado. Tudo combinado, cada roupa tinha um sapato. Mas isso é a parte externa. Então, né? gente, mas era uma besteira muito grande. Não, igual eu não tem ninguém. Mas, Rose, aí você não está julgando? Ah, não sei. Eu era muito bobinha. Eu mudei muito. Julgando as pessoas que Não, certas coisas, de fazer certas coisas para o irmão que está do lado. Falava, nossa, eu também fazia isso, eu também pensava assim. Não é assim. Não é assim. Eu acho que a parte externa ainda é o mínimo, né? A parte externa é o mínimo. Agora, o meu já era um desbunde, a parte externa. Agora o resto. Eu acho que a gente tem que cuidar muito do eu lá dentro. Ontem você não foi, né? Mas não. O Padre Carlos deu uma... Fiquei com a minha mãe, não. Foi excelente. Ele já está internado. E ele falou, tá, né? Vamos rezar para ele. Ele falou muito de, assim, o ser padre, né? Como que uma pessoa, um homem, né? Que a gente vê, às vezes tão jovem, deixa tudo. Ele falou assim, como que eu vou explicar para uma pessoa a importância disso, né? O quanto é importante para mim deixar tudo e ser padre. Eu achei tão bonito. Deixa tudo. Porque o ser padre me preenche plenamente. Então, eu acho assim, né? O importante é esse, para a gente se sentir preenchido, né? Não precisar de pequenas coisas. Muito bem. Só Deus basta, né? Só Deus mais. Vou falando Hoje à tarde eu estava lendo, aí eu fiquei pensando assim, que eu sou como Pedro. Eu ia olhar para Jesus e eu ia falar, meu Deus, que isso não aconteça. Porque ele poderia me chamar, vai para longe, Satanás. Mas como que nem Pedro, que amava Jesus também, como que a gente pode imaginar tanto sofrimento com uma pessoa amada? Hoje, nos dias de hoje, que a gente olha a cruz e vê que ele morreu por nossos pecados, nossa, meu Deus, por que aconteceu isso? Por que a gente faz as coisas erradas? É muito triste. O Pedro amava muito Jesus. E foi defender, né? Mas se a gente entendesse melhor o mundo espiritual, daí nós teríamos uma visão igual a essa de Jesus. Né? Então, imagine Jesus ele vendo o céu aberto, vendo os anjos, vendo Deus, conversando com Deus, né? Sabendo de onde que ele veio e para onde ele vai voltar, né? Sabendo de tudo. Daí muda, né? Muda essa visão. Ele sabia, né? Ele sabia, mas o discípulo não sabia, né? É difícil aceitar um sofrimento desse para uma pessoa que a gente ama. Mas é aí que ele está colocando para nós, buscando nos ensinar, né? Buscando nos alertar, né? De que existe essa outra vida, né? E nós temos que aprender a entender e buscar essa nova vida e não essa daqui, né? Não que não devemos ser felizes nessa, né? Pelo contrário, ele quer a nossa felicidade, né? Só que quando você se prende mais nessa, você acaba não sendo feliz. É isso que ele quer dizer. Temos que nos desapegar das coisas daqui para sermos felizes, né? Ah, Laísa.
Nada? Deixa alguém falar. Deixa os outros Isso. falar. Então, eu acho que tocou para mim as duas coisas que a Rose e a Júlia realmente falaram, né? Do abraçar, do tomar a cruz, na hora que você falou, eu lembrei do abraçar, né, a cruz, né? Que Jesus, naquele filme lá, da Paixão, ele abraça a cruz, né? Quando é muito forte aquela cena, não é só carregar, né? É abraçar, e abraçar a cruz. Só Deus sabe, né? Quanto custa, né? Abraçar a cruz, não só carregar. Mas assim, e aqui também Rose falou, né? Que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. E aí eu penso assim, né? Que o quanto que a gente, tendo clareza, né? Do que é esse sofrimento que ele passou por nós, o quanto que eu tenho que buscar no meu dia ser agradável, né? Eu gosto dessa palavra, ser agradável a Deus. Jesus, ele queria em tudo agradar ao Pai, né? Quando ele vê, eu fiquei imaginando, veio aquela imagem do outro, né? Ele pedindo, Pai, se for possível, afasta esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ou seja, ele só quer fazer a vontade de Deus. Agora, não sei vocês, mas eu, na maioria das vezes, quero fazer minha vontade, sabe? E esse Pai, esse Jesus, né, que é o sentido da minha vida, ele morreu e passou, né, horrores por mim. Então, essa conduta, essa minha conduta, tem que ser, minha fé tem que ser muito coerente. E então eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, o meu agir é agradável, estou agradando, quando eu estou pensando isso, eu estou agradando a Deus, né? Quando eu estou fazendo isso, eu estou agradando a Deus. Eu acho que eu acho que eu tenho que fazer isso a todo instante, porque como o Luiz me falou, se a gente tivesse noção do que é a nossa vida espiritual, assim como os santos, eles, a partir da conversão, eles tiveram essa experiência e viram, olha, eu tenho que ir. Francisco teve aquela transformação, né, que não foi de um dia para o outro, como disse a Júlia sempre fala, né, todo dia, é um pouco, mas eu tenho que ter Então, mas eu tenho que ter um esforço, gente, porque eu lembro do meu pai, né, que ele falava assim, quando eu tiver para morrer, aí eu dou um jeito. Não é assim. O pai sempre falava isso, na hora que eu ver que eu estou morrendo, aí eu dou um jeito de mudar, né? Porque o bom ladrão foi assim, né? Na hora ele se converteu, mas não tá vendo a intenção do meu coração? Né? A coerência da minha fé. Então, eu acho que falta para mim, né, essa coerência. Então eu tenho que pensar nisso, né? Que eu tenho que abraçar a cruz e tenho que pensar que esse Deus, né, que é o sentido da minha vida, que morreu por mim, eu tenho que assumir um compromisso verdadeiro de ser melhor, né? E ele me ensinou o quê? O que ele quis ensinar para cada um de nós? Amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente é viver como ele viveu para o outro. E aí eu quero no meu dia a dia fazer, eu faço minha rotina, né? Se der tempo eu penso, né, no outro. Tá tudo errado, gente. Né? Então acho que é isso. Ontem eu lembrei muito você fala. Não, ele está somando aqui a palavra dele. Ontem eu lembrei da irmã Rúbia. Alguém conheceu a Rúbia? Conheci. Você conheceu, acho que os mais velhos é a coisa mais chata. Ontem eu lembrei da irmã Rúbia. A Rúbia confiava muito, e é o que a gente às vezes não confia, né? Quando ela começou a passar da criança lá em cima, naquele, né?
Teve um dia, eu lembro até hoje, as meninas lá falando com ela, Rúbia, hoje não temos nada para dar às crianças. Não tinha arroz, não tinha feijão, acho que tinha só farinha. Rúbia, nós não temos nada para fazer o alimento para as crianças. Ela falava assim, vai chegar, vocês confiem que vai chegar o almoço, o alimento das crianças. Gente, e daí chegava o alimento. Ela confiava. E é o que falta na gente. Deus não vai abandonar, jamais ele vai abandonar. A gente precisa confiar, né? E ontem eu conversando com o Jacaré, aconteceu uma coisa bem parecida. Eu conversando muito lá com ele, tudo, ele disse, num certo momento, ele tem um vidro, assim, numa mesa lá da funerária, e ali tem moedinhas. Diz que quando chega 10h30, 11 horas, passa os irmãos de rua ali, pega uma moedinha dali, vai comer lá pega R$1 para ir comer lá. E ele disse para mim, até me arrepio. Ele foi, Ilza, nunca faltou moedinha aí. Olha, até me arrepio, eu fico até... Por quê? Ele falou que era o pessoal que trabalha com ele, sobe a moedinha e o pessoal joga lá. Ele disse que tem amigos dele que juntam moedinha toda semana e levam a moedinha lá. Ele falou para mim, eu não me preocupo com isso daí. Ele falou, todo dia vem 10, 15, tem dia que tem até 20, passa 20 irmãos aí de rua, vem, pega R$1 para ir almoçar. Ele falou, nunca faltou moedinha nesse não vai faltar. Gente, olha... Ele não é ele, né? Não é ele. Não é ele. A gente precisa confiar mais, né? A gente precisa acreditar no Deus. Buscar mais. O que é o bem, a gente tem que acreditar no que é o bem. Porque coisa ruim tem de monte, né? Coisas ruins. E valorizar o bem, né? Valorizar o bem, sabe? Valorizar o bem e deixar... Porque hoje em dia a pessoa pode estar contaminada do mal. Do mal, né? De coisas que só quer coisas, né? A gente tem que pensar o que é certo, o que é bom. Então eu lembrei na Rúbia que ela dizia, fica calma, ela quer aquela tranquilidade dela, né? Não, vai chegar, e chegava. Aparecia uma sexta, aparecia não sei o que, chegava. E ontem, então assim, a gente vê os milagres, né, que acontecem. Você vê, é milagres, aquelas pessoas ali não vão ficar sem alimentos. Você vê que bonito. E não é mérito dele, né? Não é nada. Não é ele. Eu acho que o que ele faz é pôr o vidro ali. O vidro está ali. Botar o vidro. Eu sei instrumento é isso, né? É. Porque se você pensar assim, que o nosso eu tão miserável, né? A gente sempre quer trazer pra gente honra e glória, não sei o que. O Jacaré, eu falei pra você, né? Ele é um ser de luz, de muita luz. Ele é. O que ele faz é totalmente na gratuidade e sem interesse nenhum. Nenhum. Então, eu acho que assim, a gente tem muito. E você vê, né? A gente tem tanto, né, que aprender, né, com uma criatura assim, meu Deus. Eu não conheço. Eu não sei que ele faz sopa, né? Sim. Também. É o que faz assim. Você falou de funerária, não tem funerária? A funerária Alves, da esquina ali, perto da USP, tem. A casa, ele mora ali, em cima da funerária. Assim, se morre de fome, ele já enterra. É brincadeira. Ô Mário, quer falar alguma coisinha? Vamos Vamos ver se a gente consegue ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Dá pra ouvir, né? Dá para ouvir. Vocês estão ouvindo? Estamos. Olha, eu quase não ouvi nada que vocês falaram. Não ouvi mesmo. Mas eu acho que tenho certeza que todo mundo falou alguma coisa boa, né? Lógico, dentro. Mas eu, infelizmente, não consegui ouvir, sabe? Eu vi um pouco alguma coisa que a Cris falou, mais que o Luizinho, que está mais próximo aí do celular. Os demais eu não consegui ouvir. Mas não tem importância, só o fato de eu estar vendo vocês já me alegra bastante, me anima. É muito importante esse momento, tá? Tem um carinho assim, muito grande. Eu me sinto assim, presença
do Espírito Santo quando nós estamos reunidos, sobretudo nessas leituras orando. É muito sensível a presença do Espírito Santo no nosso meio. Embora esteja distante, eu penso sempre bem. Eu acho que todos vocês têm também. Mas, enfim, esse texto de hoje, eu sempre me coloco, né, na questão para quem Jesus está falando. E hoje nós estamos de novo, né, no lugar de Pedro. Então a chave aí, para mim, né, essa conversa de Jesus com Pedro, o foco se trata de uma conversão total ao Evangelho. Vocês percebem, vocês também pensaram da mesma forma, aí fala-se de duas vidas. Não duas vidas. Uma vida proposta pelos homens e uma vida proposta por Jesus. Né? Então, a escolha de cada um. Então, nós temos esse livre-arbítrio, a liberdade total de escolher. Né? Uma vida nos propõe uma coisa e outra vida nos propõe outra. A vida que Jesus nos propõe exige uma adesão plena. E a reação de Pedro é a reação nossa. Não é diferente. A gente acha hoje, né? Mas quando Jesus fala isso, a reação nossa seria a mesma. Imagina deixar o mestre morrer, sofrer, né? A reação nossa seria exatamente igual. Por quê? Não entendeu nada. Ele não tinha absorvido a mensagem. Para se conquistar uma vida, precisa construir uma outra. São duas vidas, uma depende da outra. A vida eterna depende da vida terrestre. É aqui que a gente constrói a vida eterna. É a partir das nossas ações. Aquele que não assimila isso e não muda a vida totalmente, passa a ser uma pedra de tropeço. Incomoda, atrapalha, não permite que se realize o propósito do Evangelho. É isso. E é essa tendência que nós temos. Quando acha que está fazendo uma coisa, imagina, o Senhor não pode passar por isso. Jesus não fala que seguir vida é fácil. Jesus usa o termo, toma a tua cruz e siga. Não está falando que é fácil, não é um carrinho de rosas. É duro. Então Jesus não engana, né? E com relação ainda às vidas, é de se perder uma para ganhar outra. Agora, cabe a gente escolher qual que a gente quer perder e qual que a gente quer ganhar. É isso que eu vou absorvendo aqui. E depois tem uma coisa assim que a gente é muito importante também, né? Quando Jesus fala lá no último versículo, que o Filho do Homem virá na sua glória, junto com seus anjos, né? E retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Então, essas duas palavras, retribuirá, o comportamento, não é troca, não é negócio, não se faz negócio. Eu volto a falar que eu entendi que a vida eterna depende da vida terrestre. Então, quando você muda o comportamento, você muda o coração. Começa você a agir com o coração. O coração se entende alma de amor. Aí sim, a recompensa é automática. Quando você age de acordo com o Evangelho, você já está se recompensando automaticamente. Está fazendo aquilo que Jesus ensinou, é aquilo que agrada a Deus. É essa coisa que a gente precisa entender. Então, não se trata de negociar jamais com Deus. Nós temos duas opções, a vida eterna e a vida terrena. Uma depende da outra. A escolha é de cada um. E Jesus nos propõe uma, diz que não é fácil. Quem quiser seguir, carrega a sua cruz. Então, essa conversão é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo. Porque a vida terrestre é cheia de iscas, né? Uma maneira de ter atraído, de ter tirado a proposta.
egoísmo, a ganância, né? Tudo isso. Então a gente tem que ter uma muita atenção nessa conversão total. Realmente colocar a cruz nos ombros e seguir atrás. Isso é o caminhar para a vida eterna, a vida que Deus nos promete. Hoje, isso eu consegui ouvir da Rose, São Francisco entendeu perfeitamente, porque ele foi de forma radical. Desde a vida material, ele zerou para cá. E é nessa vida que ele zerou, ele construiu a vida eterna. Então é questão que nós temos aqui para seguir, né? E a proposta de Jesus é exemplo de São Francisco. Ele é um exemplo para a gente conquistar a vida eterna. É isso que eu entendi. E a gente tenta compartilhar com vocês. Infelizmente não consegui absorver muito, né? Vocês seguiram também, mas faz parte. Tá bom. Lico, quer falar? Não? Mais alguém? Conceição? Eu queria refletir com vocês aqui. Jesus fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrar. Eu sempre fico pensando quando eu leio isso daqui. Eu vejo assim, gostaria que vocês me ajudassem a refletir nesse sentido, de deixar, é como o Luiz sempre fala, desapegar das coisas do mundo, né? Nós somos muito apegados, né? Deixar as coisas, deixar de pensar e se preocupar com as coisas do mundo para preocupar com as coisas de Deus, né? Nós estamos aqui de passagem, que o nosso lugar não é aqui, né? Nosso lugar é junto de Deus. Então, eu penso assim, nós somos muito apegados, tudo é desculpa para a gente não fazer as coisas de Deus. Por exemplo, tá frio, hoje não vou na missa. Tá chovendo, também não vou. Né? Então a gente fica inventando desculpas, né, para fazer as coisas de Deus. Eu acho que ele pede para a gente aqui assim, de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar da nossa vida, né? Que é difícil para a gente fazer isso. Tem que procurar me corrigir nesse sentido, né? Colocar sempre as coisas de Deus em primeiro lugar. Nós temos essa tendência, né, de ficar preocupado com as coisas daqui, né? Tem uma visita, a visita está aqui, eu não vou na igreja. Está chovendo, eu não vou na igreja. Então a gente fica pegando as coisas daqui, mas não é isso que ele está pedindo aqui para nós, assim. Não é que a gente vai perder a vida, é de desapegar, deixar a vida daqui para preocupar com a vida do céu, né? Porque nós estamos aqui de passagem, nós não somos daqui. Eu penso assim, gostaria que vocês me ajudassem a refletir nesse sentido, se é isso mesmo que eu entendo. É isso mesmo. Muito bem. Danzilda quer falar? Ellen? Não? Quem não falou? Vanete? Eu estou observando, estou pensando na cruz aqui. Pensando só uma frasezinha da cruz. E quando você pega a sua cruz e carrega, aí fica mais leve do que quando você arrasta. Quando você acha que é um peso, aí ela vai ficar pesada, você vai reclamar, difícil. Quando você carrega a cruz, ela fica mais leve. Põe no ombro e carrega, ela fica mais leve. O Evangelho de hoje é bem tocante, né? Porque às vezes nós somos um pouquinho, né, do que Pedro foi, né? Às vezes a gente confia, depois não confia mais, e seguir Jesus, a gente tem que estar preparado, né? Como ele falou, né? Nós tivemos esse sentimento, né, como ser humano, da gente querer evitar o sofrimento, né? Mas a mesma coisa do grão de trigo, né? Você não passar pelas outras sementes também, se não passar por esse processo, né, da morte,
falou aqui, né? De ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, não para na morte. A morte não é o fim. E o adversário ele não quer o sofrimento, né? Ele quer fazer de tudo para não ter essa. Jesus ele fala, né? Tu és uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Ele fala. Como o Mário falou mesmo, né? Tem duas propostas aqui, né? A proposta de viver as coisas do mundo, né? As coisas dos homens e as coisas de Deus. Né? Para nós saber escolher, né? E viver de acordo, né? E ter uma vida coerente. Coerência não adianta você falar que vive uma coisa e depois não vive nada, né? Você vai na igreja, você professa a sua fé, depois quando você sai da igreja, as suas atitudes é totalmente diferente. Então, tem que ser coerente. Muito bem, Marcelo. Mais alguma coisa que alguém quer comentar, que lembrou, que surgiu uma luz, que quer falar? Fique à vontade. Eu quero lembrar as passagens, né, da Samaritana, né, todos aqueles encontros que Jesus fez, né, com Mateus, com todas as pessoas que ele encontrava para mim, né? Ele transformava as pessoas em discípulos dele, não é isso? Madalena, né? As pessoas deixavam tudo, né? Deixa tudo, deixou tudo, né? Todas as passagens assim, deixaram tudo e seguiram Jesus. Pode ver, todas elas assim, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, aquele que encontra o reino, né? Lembra aquelas parábolas do reino? Aquela da pérola preciosa, do tesouro escondido, né? O que eles fizeram? Venderam tudo, né? Nas duas. Venderam tudo para poder adquirir, né? Aquela pérola, né? Aquele terreno, né? É esse deixar tudo para poder viver, né? Esse reino, né? Então, quem descobre realmente, né? É esse sentido que você estava perguntando aí, né? Então, quem descobre realmente nesse sentido do reino, daí realmente deixa tudo, né? Que você falou lá do padre, seja dos religiosos, né? Dos santos, dos discípulos de Jesus, todos é assim. Deixa tudo para poder viver esse reino, né? Então, nós também possamos devagarzinho, como você falou no começo, né, Rosa? Nós vamos devagarzinho entendendo e deixando, né, as coisas do mundo, né? E vivendo mais esse reino a cada dia, né? Poderíamos nos perguntar para nós mesmos, né? Vocês perguntam para vocês, por que nos segurava um tempo atrás e hoje não segura mais? Que nos prendia aqui nas coisas do mundo, né? Às vezes o prazer, às vezes o sonho, sei lá, uma coisa que nós tínhamos, né? Que não deixava, talvez, eu ir na igreja, fazer uma oração, ir ao encontro de uma pessoa necessitada, enfim, né? Me segurava, não tinha tempo. E agora eu consigo deixar isso de lado e ter tempo para Deus, ter tempo para as pessoas. É isso, né? Então nós vamos devagarzinho entendendo essas coisas, dando mais tempo para Deus, né? Então, quanto mais tempo nós vamos dando
a Deus, né, que nós estamos fazendo agora aqui, ó, né, reunidos aqui numa quinta-feira, à noite, né, como as pessoas estão em casa assistindo televisão, falam, nossa, ia até lá, né, não dá, né, e nós estamos aqui, não é verdade? Arranjamos um tempinho porque é importante, né, isso é viver esse reino, né, e cada vez mais nós vamos buscando viver esse reino, porque nós vamos entendendo essa proposta, né, e vamos deixando as coisas do mundo. Estamos no caminho, né? Lembra da Dona Francisca? Não, Dona Francisca, né? Dona Francisca, ela falava assim, antes eu não ligava para matar uma galinha, mas hoje eu olho para a carinha dela e não mato. Ela falava assim, que ela, o cachorro, né? Ela saía chutando os cachorros, agora não, agora não tem dia coragem. Pega o cachorro no colo, né? E entra com ele para dentro de casa, né? Então, as mudanças, né? Todo mundo vai tendo, graças a Deus, como você falou aí, e tem que ser assim. Né? Quanto mais descobrir o reino, mais mudanças vão acontecendo, e mais rápidas, né? Mais rápidas vão acontecer na nossa vida. E vamos sentindo cada vez mais felizes. Incrível, né? Você vai deixando as coisas e vai ser mais feliz. É o desapego que faz isso. Né? Então, e depois que a gente vai, por exemplo, hoje, né? Não estou com vontade, estou cansada. Mas depois que a gente vê o tanto que é bom, né? Então, exatamente. Você volta diferente, né? Volta diferente. Porque sempre muda um pouquinho, né, Francisca? Muito bom. Né? Às que, vezes assim, a pessoa... que essa presença, né, eu penso assim, né, que a leitura com a palavra de Deus é Jesus presente, né? Ele está tão presente na Eucaristia quanto na palavra. E é essa a diferença, né? Porque tudo bem, a gente vai estar lendo sozinho também, mas quando você partilha, né? Luizinho sempre fala, né? Quando você está junto, você vai num avião a jato, né? Sozinho a gente vai num jeguinho, né? Mas quando a gente está junto, porque a experiência do outro, o que aconteceu? Acabou o tempo. Acabou o tempo. Sério? Mas daí Ele não está escutando? Se o João estiver lá por perto, não põe isso não. Ele explica ser o final. Coitados. Então, na verdade, essa presença real, né, do Espírito Santo, do Jesus presente, hoje, particularmente, eu assim, pensei muitas vezes, né, no seu Arnaldo. O seu Arnaldo, ele, quantos anos, né, Ilza? Que ele estava sempre fiel. Teve um momento da leitura orante que era no tempo ainda do falecido Sivaldo, né? Era Sivaldo, seu Arnaldo, às vezes era nós quatro, né? Luizinho e eu. Nós fazíamos lá na frente, lá da igreja, do lado de fora. Então o seu Arnaldo hoje não está participando, e online, né? Ele não perdia um dia, né? E, então, assim, eu fiquei lembrando dos que também já se foram, né? Tenta voltar e entrar no segundo, às vezes. Tá bom, gente. Podemos encerrar? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, né, por nós estarmos aqui reunidos, tendo a plena certeza de que não fizemos nada, né? Isso como franciscano, cristão, nós temos que ter sempre essa certeza. Não fizemos nada, somos servos inúteis, não devemos nos vangloriar de nada daquilo que nós fazemos, que somos, que temos, né? Esse tem que ser sempre o nosso norte aí, né? E é Ele sempre que faz tudo isso acontecer em nós. Então vamos agradecer a Ele por tudo, dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo Do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.